Olá, boa noite e paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo de número 5. Assim está escrito: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aqui está relatado o foco principal da vida e ministério de Paulo, que outrora era um perseguidor, mas a partir do momento em que Jesus marcou com ele o encontro e o salvou, libertando e transformando, ele tornou-se um verdadeiro pregador da palavra de Deus. Ele não somente pregava, como ele também ensinava. E nós encontramos a palavra de Deus que ele alcançou um nível de graça, fé e conhecimento, não humano, mas espiritual, da parte de Deus, muito profundo. Tanto é que a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Nós temos no Novo Testamento 27 livros. Pelo menos 14 destes foram escritos por Paulo. A mensagem que Deus, através dele, fez chegar àquelas pessoas ficou registrada, tem chegado ao nosso conhecimento e vai chegar até o último que Deus permitir. E aqui ele está dizendo o seguinte: Jesus é o único assunto do ministério de Paulo. Ele procurou centralizar a sua vida em Cristo. Ele era um judeu habilidoso, estudado. Ele criou aprendendo aos pés de Gamaliel, que era a referência da época. Ele era zeloso, tanto é que ele perseguia cristão no entendimento dele que ele estava fazendo um trabalho para Deus, quando na verdade ele estava lutando contra Deus. Mas o entendimento dele, ele tinha zelo, mas não tinha entendimento. A partir do momento que teve o encontro com Jesus, ele passou a ter este entendimento de que a palavra de Deus fala. E a partir dali ele sentiu o impacto, a profundidade da transformação que Jesus operou na vida dele, libertando de toda aquela prática de pecado, de farisaísmo, de tudo aquilo que dominava a vida dele. E agora então ele tornou-se servo de Jesus Cristo. E nós observamos que, tão logo ele foi alcançado por Jesus, ele já começou falando a respeito de Jesus. Quando nós olhamos aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e os versículos 19 e 29, está escrito assim. Capítulo 9 de Atos, o versículo 9 diz assim, ó. Capítulo 9, versículo 20 e versículo 29. Versículo 20 diz assim: e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Então veja, tão logo ele recebeu a salvação por Jesus, ele já estava lá em Damasco pregando. E a pregação dele era sobre Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. E no versículo 29 diz: e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então veja, falar de maneira ousada, corajosa, decidida, de maneira convincente. Esta era a forma
que Paulo pregava. Que no versículo 22 diz, ó, Saulo, porém, se esforçava muito, muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, já desde o começo da conversão, ele já começou falando a respeito de Jesus. Ele teve uma experiência tão boa, tão gloriosa, tão maravilhosa, tão poderosa na vida dele, que todo o ser dele foi mudado. E até as palavras dele, agora, o intento dele, o propósito dele, a vontade, era falar de Jesus. E quando a conversão é verdadeira, é este o resultado que acontece. Quantas pessoas que, quando ouviram o Evangelho, creram em Jesus, se converteram a Cristo, e logo no momento seguinte, eles já começaram falando a respeito de Jesus. Há muitas pessoas que dizem, não, primeiro a pessoa tem que se converter, depois ela tem que ficar um bom tempo, ela vai aprendendo as coisas, devagar, um pouco de cada vez, e quando lá mais na frente ela já tiver um certo conhecimento, um amadurecimento, aí sim ela vai pregar, ela vai evangelizar, ela vai fazer um trabalho importante. Mas isso não é verdade. Porque quando a pessoa vem e é limitado, você agora não pode fazer isso, você tem que esperar, aguardar o tempo, aquele fogo, aquela alegria, aquele convencimento, aquele desejo ardente que acendeu-se no coração, pouco a pouco ele vai se apagando. Ao passo que a pessoa converteu hoje, amanhã ele já quer falar de Jesus para outros. E ele quer, por toda a força, levar todo mundo a Cristo. Por que faz isso? Porque ele sentiu por experiência própria quão bom e maravilhoso é o Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos isto, através desta conversão no Senhor Jesus, então o desejo é de sair falando, anunciando, proclamando a todos que encontrarmos. Não é preciso ter um bom conhecimento para poder falar, não. É somente dizer. É como o cego. O cego, quando Jesus curou ele, mandou lavar no tanque de Siloé, ele foi, lavou, voltou vendo, pronto. Se a pessoa começou a perguntar, disse, olha, foi Jesus. Não, mas não pode, não. Foi Jesus. Mas como é que... Olha, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. E o homem que me curou, o nome dele é Jesus. Só isso que eu sei. Pronto. E isso é suficiente para o Evangelho. Por quê? Porque a pessoa que converteu-se a Cristo, a pessoa que converteu-se a Cristo, ele vai, então, dar testemunho, porque na vida dele vai haver transformação. Então, é uma pessoa que passou por um processo de transformação, e ele agora, então, todos quantos o virem pela rua, nos seus relacionamentos, vai notar a diferença. Então, vão dar crédito às palavras dele, por quê? Porque estão vendo na vida dele a experiência que ele está contando. E quem foi o responsável por aquela experiência? Foi Jesus. Foi Jesus. A partir do momento que Jesus libertou, transformou, no coração da pessoa nasce aquela certeza, aquela convicção, aquela segurança da salvação através de Jesus, e a pessoa passa naturalmente a falar de Jesus. E aqui Paulo, escrevendo esta segunda carta, ele diz assim, olha, porque não nos pregamos a nós mesmos. O intuito não é pregar a nós o que somos, o que fazemos. Não. O nosso propósito maior é pregar o Evangelho. É pregar a Cristo Jesus, o Senhor. Quer dizer, o senhorio de Cristo. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E nós mesmos somos vossos servos, somos servos da comunidade, da igreja, por amor de Jesus. Mas a nossa pregação, ela tem um único tema. O tema da nossa pregação
deve ser Cristo Jesus, o Senhor. Observe a Bíblia, a palavra de Deus. Ela compõe-se de 66 livros. E o tema principal da Escritura é Jesus, não é outra coisa. Não é o homem, não é os anjos, não é nada, é Jesus. O foco da palavra de Deus é apresentar no Antigo Testamento a promessa a respeito do Messias que haveria de vir, no Novo Testamento, nos Evangelhos. O Messias que veio, realizou o seu trabalho, a obra da redenção, e nas epístolas pastorais e o Apocalipse fala agora sobre o trabalho da igreja como resultado da obra de Jesus. Então, Jesus é o principal. Veja que Deus deu a ele um nome soberano, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Paulo, quando escreveu aqui, ele disse, olha, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Então, a pregação, o ensino, a proclamação, o que o cristão tem que falar é a respeito de Jesus. Os dois discípulos que iam no caminho de Emaús, eles iam falando a respeito de quem? A respeito de Jesus. Pedro, quando pregou no dia de Pentecostes, ele falou sobre quem? Ele falou sobre Jesus. Filipe, quando pregou em Samaria, ele pregou sobre quem? Lhes pregava a Cristo, ele pregou Jesus. Paulo, quando pregou no Areópago, ele pregou sobre Jesus. Então, todos eles, o foco principal do ministério do cristão é anunciar Jesus, seja pela pregação, seja pelo ensino, seja pela vida, pelo comportamento, que é a experiência pessoal. Então, Paulo, quando escreve, não nos pregamos a nós mesmos. Então, nós, quando temos uma oportunidade, não devemos ficar contando vantagem, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu fiz mais aquilo outro, eu estudei isso, estudei aquilo outro, e tal, e eu, e Jesus nada. Não. O negócio é anunciar Jesus. Jesus que é o principal. O Evangelho fala de Jesus. É ele que nós temos que anunciar. Veja outros textos em que Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 2, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo 2 diz, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aí os irmãos lá tinham tantos problemas, mas ele disse, eu não quero saber de nada, eu só me proponho a respeito de Jesus Cristo, o crucificado. No versículo 4 ele diz, a minha palavra e a minha pregação não constiam em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não fui lá para destilar conhecimento, para demonstrar que eu tenho conhecimento. Não. Mas em palavra, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. No capítulo 1, o versículo 17, ele diz, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então nós observamos aqui que Paulo tinha este comportamento. O foco da vida dele era Jesus. Em Filipenses, no capítulo 3, o versículo de número 8, veja que ele abriu mão de alguma coisa. Ele diz aqui, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Diz assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco,
para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a pregação dele era esta, era Jesus. Nós fomos comissionados para pregar a respeito de Jesus. O negócio é falar sobre Jesus, somente sobre Jesus. Nós, às vezes, observamos pessoas que outrora no mundo escravizados por Satanás, pessoas violentas, pessoas de vidas perigosas, e quando se convertem, quando vêm a Cristo, as pessoas observam, fulano converteu-se, fulano agora é um cristão, está servindo a Jesus e passa a dar o testemunho em todos os lugares. Há muitos convites, vem aqui para dar o seu testemunho. Mas as pessoas, quando eles vão lá para dar o testemunho, eles só vão falar o que eles fizeram na vida pregressa, na vida em pecado. O que faziam, como faziam, fazem até demonstrações. Mas esse não é o verdadeiro testemunho. O verdadeiro testemunho é falar a respeito de Jesus. O que foi que Jesus fez? Porque todos nós somos pecadores, isso todos nós sabemos. Que nós estávamos sentenciados a uma condenação, sabemos também. Que nós vivíamos de maneira errada, fazendo determinadas coisas que não eram boas, sabemos também. E o que aconteceu com a nossa vida? Aconteceu que um dia Jesus marcou um encontro conosco e nos chamou a si para a salvação. E nós ouvimos o Evangelho, o convite, através da pregação do Evangelho, e cremos em Jesus e arrependemos dos nossos pecados, e Ele nos recebeu e nos deu garantia, certeza de salvação. E aí fomos libertos. Então, eu não devo agora, a partir de agora por diante, mesmo o apóstolo São Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz, assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. Bem, se eu agora estou em Cristo, se eu sou nova criatura, se estou salvo por Jesus, estou servindo a Jesus, o meu dever é falar de Jesus. Pregar a respeito de Jesus. O que eu posso dizer, eu andava perdido, eu estava no pecado, Jesus me salvou, Jesus me libertou, e a partir do momento que Jesus me salvou, Ele fez isto na minha vida. E tudo isso são resultados da obra de Jesus na minha vida. Não é para falar o que eu fazia anteriormente. Todo mundo me conheceu na vida anterior, sabe o que eu fazia. Eu também tenho consciência do que eu fazia. Agora, uma vez que tivemos o encontro com Cristo, aquilo tudo ficou para o passado. Os pecados foram perdoados. Recebemos o perdão e a transformação. E agora temos que fazer... Já pensou se Paulo ficasse falando sobre o que ele aprendeu com Gamaliel, as coisas que ele fazia, por onde ele andava? Não. Tudo aquilo para Paulo morreu ali, ficou no passado. Ele só diz o seguinte, da conversão dele fala, nós estávamos indo para Damasco para encontrar algum cristão, levá-lo preso, e de repente um resplendor do céu, uma luz, veio sobre mim e eu caí ao chão. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu disse, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro será para ti recalcitrar com os meus aguilhões. E que Paulo disse, Senhor, o que queres que eu faça? O Senhor disse, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E a partir dali, a vida dele teve uma mudança radical. Em todo e qualquer lugar aonde nós o encontramos, nos pontos que a palavra de Deus registrou, nós sempre vamos encontrar Paulo pregando Jesus, Paulo anunciando Jesus, Paulo apontando para Jesus. Nada dele ele falou mais dali por diante.
Você não vê ele contando historinhas dele, por onde ele passou, como ele fez, como ele fazia. Não, 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 não. Isso tudo passou. O negócio dele agora era apresentar Jesus. Bem, se Jesus ordenou que se pregasse o Evangelho fala a respeito de Jesus. Se os discípulos, os apóstolos, pregaram Jesus e os resultados apareceram, se os pioneiros, os anteriores a nós, pregaram Jesus e nós fomos alcançados por Jesus, então é nosso dever continuar pregando Jesus. Nós não podemos substituir Jesus por nada desta vida. E o nosso testemunho, quando nós vamos falar de coisas que nós fazíamos anteriormente, nós estamos afirmando que nós éramos melhores antes de encontrar Jesus. É esse o sentimento que transparece nestas pessoas que se convertem a Cristo e quando vão dar o testemunho, ao invés de dizer a partir do encontro com Jesus dali para frente, eles falam dali para trás. E a quem interessa o passado? Ou as artimanhas que a pessoa utilizava? A ninguém. Então, ao tomarmos consciência, nós temos que ser homens e mulheres de uma só mensagem. O tema da nossa mensagem deve ser Jesus Cristo, o Senhor. Só Ele, não tem outro. Em todo e qualquer lugar onde tivermos, quando tiver alguma questão, mas acontece isso comigo, eu estou vivendo de tal forma, tal. Pois é, eu também vivia deste jeito até o dia em que Jesus me salvou. No dia que Jesus me salvou, a minha vida mudou. E a partir de então, começou a acontecer assim na minha vida. Não foi o que Filipe fez quando aquele funcionário da rainha de Candace vinha de Jerusalém e ia para o seu povoado, que o Espírito Santo disse a ele: levanta-te e desce a cidade de Gaza que está deserta, e ele desceu e ficou lá. De repente veio o homem lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo tocou em Filipe e disse: entendes tu que lê? Como eu posso entender se ninguém me explicar? Então Filipe subiu com ele no carro e diz a palavra: e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Então veja, ele estava lendo o profeta Isaías, que falava a profecia do que havia de vir, o Messias. Filipe pegou aquela profecia, fez a transição, e levou a Cristo, e anunciou Jesus para aquele homem, e aquele homem foi salvo por Jesus. Então, se a nossa pregação deve ser Jesus e somente Jesus, tudo mais que fizermos aonde não tem nenhuma referência a Jesus, não é útil, é desperdício, é perda de oportunidade, é ocupar um lugar indevidamente. Porque o cristão, ele tem que falar de Cristo Jesus, não é de outra coisa. Não é de política, não é de futebol, não é de nada dessa terra. E nem da vida dele, não interessa a ninguém. O que interessa às pessoas é falar sobre Jesus. Este sim, é preciso falar a todo tempo e de todas as formas possíveis para que vidas sejam alcançadas. Então olha que Paulo disse aqui: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, o tema da nossa pregação é Cristo Jesus, o Senhor. Quando nós estamos focados nisto, o nosso trabalho diante de Deus, ele vai prosperar, vidas vão ser alcançadas, elas vão ser direcionadas a Jesus, o reino de Deus vai ser povoado pelos salvos, e nós estaremos agradando o coração de Deus por fazer a sua vontade. E, no futuro, vamos ter ainda de Deus recompensas. Mas precisamos agir desta forma.
pregar a Cristo Jesus, o Senhor. Não é pregar a nós mesmos. Falar das nossas estratégias, dos nossos feitos, dos convites, os lugares por onde andamos. Isso não importa a ninguém. O que importa é falar sobre Jesus. Falando sobre Jesus. Aqui ou em qualquer lugar do mundo. Este será sempre o foco principal do verdadeiro cristão que foi convertido a Cristo. Porque quem não é convertido a Cristo substitui Cristo por outras coisas. Mas quem é convertido, ele não abre mão de Jesus. Ele segue o exemplo de Paulo, de Pedro, de Tiago, de tantos outros por aí, que não se furtaram ao nome de Jesus. O prazer deles era falar sempre de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. E veja aqui, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Então, que este seja o meu objetivo, o seu objetivo, pregar a Cristo Jesus, o Senhor. E quando vier qualquer outra coisa querer nos iludir para deixar Jesus em segundo plano e colocar as minhas funções e atividades e o meu passado como foco principal, eu preciso ter vigilância e prudência. E entender que agora eu pertenço a Cristo e eu sou embaixador dele e eu preciso falar dele. E ele deve ser o único tema da minha vida. E qualquer outro assunto pelo qual eu falar, seja na Escritura, deve me levar a apontar para Cristo Jesus. Porque ele é o foco, ele é o principal. Ele foi o escolhido por Deus para esta importante função. Então, olhando para Jesus, falando de Jesus, vivendo Jesus, assim seguiremos com a nossa vida centrada na pessoa de Jesus, só dele. Este é o nosso único tema: pregar a Cristo Jesus, o Senhor. Que possamos analisar a nossa conduta e vida e entrarmos por este princípio firme e verdadeiro: pregar somente Jesus. Pregar somente Jesus. Somente Jesus é suficiente. Não precisa mais nada para adorná-lo. Ele é todo suficiente para o nosso viver e a nossa salvação. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.